quer ouvir o Senhor falar nesta noite? Amém. Eu também quero. Vamos ficar de pé então. Abra sua Bíblia comigo, sem mais demoras. Evangelho de Mateus, noite de ceia, noite de nos apresentarmos ao Senhor como um filho querido, uma filha amada, que reconhece a honra que deve dar ao seu pai. E estamos vivendo um tempo em que muitos filhos se esqueceram e precisam honrar pai e mãe para que tenham vida longa nesta terra. Se nós aprendermos a honrar o nosso Deus Todo-Poderoso, a nossa vida não só será longa, mas como será a vida eterna. E esse é um princípio que nós devemos aprender. Evangelho de Mateus, capítulo 20, a partir do versículo 20, diz assim: Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: Podemos. Então lhes disse: Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Deus, desde já te agradecemos pela tua palavra. Pedimos que o nosso coração, nossa mente se aquiete, que a nossa alma se alimente da tua palavra nesta noite, Pai, porque queremos sair daqui alimentados por ti. Fala conosco, continua ministrando sobre nós a tua palavra, e que ao nos enchermos, ó Deus, do teu Santo Espírito a cada instante, possamos ter a nossa vida renovada, para enfrentar as grandes lutas, as adversidades, sabendo que o Senhor está conosco, que o Senhor jamais nos desamparará. Nós oramos, desde já agradecidos em o nome de Jesus. E todos que creem digam amém. Você pode tomar o seu lugar. Tudo tem o seu devido valor. Quando estava refletindo aqui nesta passagem e pensando no que dizer para a igreja, há momentos que é tão difícil a gente saber o que dizer, né? Eu entendo que quem é pregador aqui, quem está sempre ministrando palavras, não apenas o pastor, você que já tem o hábito de ministrar sobre a vida de alguém, e é convidado às vezes para trazer uma reflexão, falar sobre um tema bíblico. Tem momentos que é tão difícil a gente saber o que Deus tem a dizer. E eu estava refletindo sobre essa passagem quando me veio esse tema. Tudo tem esse título, tudo tem o seu devido valor. Talvez para os mais novos não vão lembrar ou não vão dizer que não conhecem, mas para quem tem aí acima de 30 como eu, né? Acima de 30, não vou declarar minha idade não, só para dizer que está acima de 30 tá bom. Aqueles que têm acima de 30 experimentaram de um momento no mundo secular, na música secular. Um compositor uma vez ele disse uma grande verdade. Ele disse, ele estava se despedindo da juventude dele, né? E ele dizia: na vida tudo tem o seu preço, o seu valor. E aí ele completava: e nesta vida eu só quero ser feliz. Então ele continuava o refrão dizendo: eu não abro mão, nem por você, nem por ninguém, não me desfaço dos meus anos, eu quero ter mais 20 e poucos anos. E ele falava da juventude porque, na verdade, ele estava se desligando dessa juventude. E hoje ele está bem velhinho, né? Eu não sei se ele consegue cantar mais essa música, mas ele está bem velhinho, está aí com as suas experiências de vida. Mas eu achei interessante e me lembrei disso, porque a vida toda é uma grande verdade, é que a gente fica mais encantado com as mentiras da vida, não é? Há muita verdade sendo proclamada,
Às vezes, a verdade ela se revela numa fração de segundos. E eu entendo o que o compositor quis dizer. Ele entendia que aquele momento que ele estava vivendo era um momento bom, e que aquilo ia passar. Então ele disse, não, eu não quero abrir mão por nada, mas a gente tem que abrir mão, porque aquele momento ia passar. O valor daquele momento não teria mais o seu valor dali por diante. Então, já que estamos falando de tudo ter o seu devido valor, eu me lembrei disso. Eu me lembrei porque às vezes a gente vive momentos tão bons e não valorizamos tanto o momento. Vamos valorizá-lo lá na frente, quando o momento passa. Que a gente olha uma fotografia, ou vê uma filmagem, um vídeo e diz, puxa, que época boa que eu vivia, mas não dávamos na ocasião o seu devido valor. E aí eu pensando sobre isso, eu lembrei de uma história. Certa vez um homem entrou num restaurante muito fino e ele sentou-se para beber. Sendo ele um profissional da degustação de vinhos, você sabe como chama o nome de um profissional da degustação de vinhos? Sommelier. Bonito isso, né? Sommelier. A arte de beber não é tão bonita assim, mas a profissão é muito interessante. Então, este sommelier sentiu o desejo de sentar para beber, mas era um homem muito snob. Ele decidiu esnobar aquele restaurante, mesmo sendo um restaurante muito fino. Ele não tinha uma vida profissional muito boa naquele momento. Ele estava desempregado há tempos. Ele não vivia uma boa fase, então faltava-lhe dinheiro. Mas como ele ainda tinha um pouco de fama, era conhecido por muitos, ele decidiu sentar-se para beber e esnobar um pouco, baseado no profissionalismo, no nome que ele galgou, né, através da sua profissão. E então o que ele fez? Ele sentou na mesa e disse, olha, me vê uma garrafa daquele bom vinho francês. Ele disse lá o ano do vinho, era um vinho muito antigo e muito caro. Depois dele tomar a primeira taça, ele reclamou com o maître e disse, este é o pior vinho que já bebi. Quando o maître estranhou, ele apresentou a sua carteira, se identificou quem era, um sommelier famoso, e o maître se calou e disse, sim, diante do que tu és, a sua palavra tem valor. E se o senhor desejar beber um outro vinho, ele disse, sim, pois bem, então me traga agora um vinho italiano, o mais caro que você tiver. E aí o maître foi lá, tentando atender o desejo daquele homem muito famoso, trouxe o vinho italiano mais caro e ele repetiu na mesma arrogância. Depois de beber uma taça do vinho, ele disse, que vinho horrível! Como podem me servir um vinho tão ruim quanto este? E aí o maître ficou sem entender e o garçom um pouco mais desconfiado. Então esse homem, eu não vou mais beber nada neste lugar, a menos que você me traga, quem sabe, um bom vinho português. Talvez assim esse seja o melhor de todos. E o garçom, um pouco desconfiado, decidiu fazer ali um desafio. E disse, sim, nós vamos trazer o melhor vinho português. Mas se o vinho for tão ruim quanto o italiano e o francês, você não só vai não pagar a conta das garrafas abertas, mas como também vai quebrar a taça. Ele disse, ótimo, tragam um vinho. E trouxeram um vinho. Ele bebeu e os dois estavam ali prestando atenção ao longe. E ele novamente, naquele ímpeto maligno, numa soberba incrível, disse, continua sendo horrível o vinho deste estabelecimento. Pegou a sua taça, como havia prometido, e quebrou o chão. O garçom então se dirigiu ao gerente, ambos foram à mesa e fizeram um pedido de desculpas oficial. Afinal de contas, aquele homem era muito famoso. E eles não queriam que o nome do restaurante fosse denegrido diante da mídia. Então, eles disseram, me desculpa pelos vinhos servidos, nós sentimos muito pelo que aconteceu. O homem já estava se levantando da mesa com aquele ar de soberba, dizendo, venci, tomei 3 taças de vinho, um de cada país, e não vou pagar por nenhuma garrafa. Quando o garçom disse, só um minuto por favor, o senhor pode ser um bom entendedor de vinhos, mas de taça o senhor não entende nada. O senhor acabou de destruir um patrimônio deste lugar. O senhor quebrou uma taça de cristal muito antiga, fabricada na Bulgária. E o preço desta taça excede muito o valor das 3 garrafas de vinho
que o senhor bebeu. Ou pagas pela taça, ou vais preso. Resumindo a história, além de desempregado, e agora não mais com a boa fama, mas com uma má fama, ele estava também preso, até que pudesse cumprir a pena e consertar aquele ímpeto maligno de soberba. Percebe aqui nessa história, queridos, que para ele o valor do vinho era o que mais importava. E aí eu entendo, afinal de contas ele era um degustador de vinhos. Mas nós precisamos aprender que tudo tem o seu valor. O conteúdo, a taça, o momento da nossa vida. Se nós não aprendermos a valorizar o momento da nossa vida, não vamos valorizar as coisas que chegam às nossas mãos. Não vamos valorizar o que temos recebido de Deus, queridos. Como temos sido ministrados por Deus aos domingos pela manhã, falando de felicidade, como Deus tem falado isso, que nós precisamos também valorizar o momento da nossa comunhão com o Pai. Quantos esperam perder isso, mas não conseguem compreender o valor desse momento? Eu não sei como você valoriza esse momento, mas muitos que estiveram pela manhã não conseguiram retornar, talvez por não darem tanto valor ao momento. Alguns impedidos, mas outros não valorizando mesmo. E eu entendo no meu coração que estar na presença do Senhor é de um valor incalculável. Você pode dizer glória a Deus por isso? Somaríamos as 3 garrafas de vinho e mais a taça e não chegaríamos ao valor que é estar na presença do Senhor. Às vezes nós pensamos assim também da vida alheia. Olhamos a vida do outro, do irmão, do vizinho, do amigo, e achamos que a vida dele é melhor, só porque julgamos pela aparência. Mas para ele levar aquela vida, também tem o seu valor. Teve um preço a ser pago. E nós não podemos cobiçar as coisas sem saber o preço delas. Não podemos desfazer também das coisas sem saber qual é o valor delas. Se aquele homem que entendia muito de vinho entendesse um pouquinho de taça, ele não destruiria um bem. Porque uma coisa era ele prevalecer da sua profissão para não pagar as garrafas abertas. Outra coisa era ele destruir um patrimônio daquele lugar. Então ali ele precisou pagar, e às vezes a gente se sente meio assim, encontramos no final um dissabor por não valorizar as coisas como devidamente deveriam ser valorizadas. Sentimos esse dissabor. Eu não sei se você já contratou o serviço de alguém, de um profissional, de um pintor, de um pedreiro, de um mecânico, e disse: pode fazer, eu estou com pressa, eu quero o melhor, e no final ele traz a conta e você diz: mas que isso? Que valor é esse? Se você não combinou antes, se você não apreciou o valor antes, se você não entendeu que aquilo poderia custar muito mais caro do que você imagina, aí é quando eu digo vem o dissabor. Aquilo que deveria ser bom ficou muito ruim, porque o valor ficou muito caro. Então fica aí uma dica: nunca contrate alguém para fazer algo sem antes negociar o valor. Nós entendemos bem sobre isso, mas às vezes não nos lembramos disso quando deveríamos nos lembrar. Bom, o texto que nós lemos tem um pouco a ver com o que falamos aqui, porque lemos um texto onde em que a esposa de Zebedeu, ela se aproxima de Jesus, devidamente valorizando aquele momento, porque o texto vai dizer, nós lemos rapidamente, depois vamos reler alguns versículos, que ela adorou Jesus, ela se aproximou de Jesus. Então ela entendia o valor daquele momento. Ela chegou até aquele que merecia, sim, toda a adoração. Só que em meio àquela adoração, ela também fez um pedido. E aí você lembra que o pedido daquela mulher é que os 2 filhos dela, e não à toa, não é coincidência, eram discípulos de Jesus, 2 irmãos, Tiago e João, pudessem assentar-se ao lado de Cristo, um à direita e outro à esquerda. Bom, o pedido em si, nós não vamos conjecturar aqui por que ela faz esse pedido, mas vamos entender que coração de mãe quer sempre o melhor para os seus filhos, e ela está ali desejando que os seus filhos estejam bem, estejam ao lado do Mestre. Ela confia no Filho de Deus, ela está agora acreditando que aquele seria o melhor lugar para os seus filhos, não por aí.
Olha que mãe preocupada em conduzir os seus filhos à presença do Senhor. Aconselho todos os pais e mães, principalmente nos últimos dias, a buscarem uma rotina de vida no altar, vida cristã com seus filhos, porque a cada dia que passa, queridos, vamos nos distanciando dos valores. O que está acontecendo no mundo lá fora é uma inteira remoção de valores. Vamos remover todos os valores. Valores da igreja, remove. Valores da família, remove. Parece que há uma comoção mundial maligna para remover valores. Valor do respeito, remove. Princípio da autoridade, remove. É estranho isso, né? Vivermos esse tempo, justamente a nossa geração vivendo isso. Há valores que não precisavam ser removidos e não deviam ser removidos nunca. Eu ainda peguei um pedacinho da autoridade do professor em sala de aula. Que coisa linda, irmãos. De você respeitar, de liberar uma palavra sem ser aos gritos e dizer sente-se, e todos sentavam. Hora de sair, disciplina. Autoridade, isso foi removido há alguns anos já. E agora está se removendo tanto que a imagem do professor nem existe. É melhor colocar um computador lá, quando o aluno fica aborrecido, ele quebra o computador e a gente paga, bota outro no lugar. Porque é mais ou menos isso que está acontecendo. Por quê? Porque não damos valor devido às coisas. Não damos valor devido ao momento que vivemos. E aí, quando não damos o seu devido valor, abrimos mão. O cantor dizia, eu não abro mão. Mas ele precisou abrir mão porque o tempo se encarregou de abrir mão. Eu dificilmente você me veria assistindo a um show desse cantor. Mas se eu estivesse com ele em algum lugar, eu perguntaria, você não é aquele que disse que não abria mão dos seus 20 e poucos anos? O que aconteceu com você? Eu não abri mão, o tempo me roubou. Mas é assim que funciona. Aquele valor ficou lá atrás. Talvez agora ele esteja vivendo um outro valor na sua vida. E aí, voltando para o nosso texto, queridos, quando a mãe de Tiago e João pede para que os seus filhos sentem à direita e à esquerda, acreditamos ter ela um bom princípio, mas algo nós precisamos entender, que a visão do reino do judeu, a visão para o judeu não era um reino espiritual. Por que eles estavam tão preocupados com Jesus sendo chamado de rei? Ora, eles tanto estavam servindo aos romanos, ao governador de Roma, como eles acreditavam que só havia um rei todo-poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra. Então, quando chega alguém dizendo ser filho de Deus e ainda sendo ovacionado como rei, eles começam a ficar preocupados. Então, o texto vai mais ou menos revelando que essa mulher tem uma visão de reino meio distorcida também. Para ela, em algum momento, Jesus vai ser exaltado, vai ser colocado como rei na terra. E os seus filhos serão ali conselheiros, talvez um ao lado do outro, servindo diretamente. Olha a imagem, né, do cuidado de uma mãe vendo seus filhos com um bom lugar, posicionados no mercado de trabalho, com um bom salário. Visão de reino físico. E Jesus nunca almejou o reino desta terra, porque afinal de contas ele já é dono de tudo. O reino dele, ele já havia declarado que era um reino espiritual. Então, era uma visão de reino um tanto quanto distorcida. E ela faz um pedido. E o pedido dessa mãe não calcula o preço que custaria, o valor daquele pedido. Ela não está preocupada na possibilidade, ela acredita. E ao acreditar, ela disse, coloca logo uma à direita, outra à esquerda. Ela está tão animada com aquilo. No Evangelho de Mateus, que nós lemos aqui, tem uma visão interessante, aí eu já disse, é uma mãe protegendo seus filhos. E não há nada de mal numa mãe proteger os seus filhos. Mas o que Jesus estava propondo é que eles deixassem de ser filhinhos da mamãe para serem filhinhos do papai. E eu posso garantir a você que é melhor ser filhinho do pai do que filhinho de qualquer mãe. O próprio Jesus disse isso. E para um bom entendedor, meia palavra basta. Há muita especulação sobre o valor da mãe, mas ao mesmo tempo uma desvalorização do valor do pai. Ninguém aqui está discutindo sobre família física. Você está entendendo isso? Você pode dizer glória a Deus por isso? Mas nessa visão espiritual de supervalorizar a mãe, acaba se deixando de lado o valor do pai.
do pai que criou a própria mãe, cuja mãe disse: eu careço de salvação, cuja mãe disse: olha como eu fui agraciada pelo pai. E aí alguns, não conhecendo o valor, não valorizando como devia, acabam fazendo o quê? Supervalorizando aquilo que tem, na verdade, menos valor. E é indiscutível isso. Não podemos aqui fazer nenhum comparativo de valores no reino espiritual, queridos. Não podemos. Lembra que Jesus fala de João Batista: dentre os nascidos de mulher, esse é para vocês o maioral, mas no reino dos céus ele é pequenininho. Olha, a questão de valor para Deus não é exatamente a mesma questão de valor para nós. Então, o que essa mulher vai fazer? Tentar ajudar os seus filhos. Ela acaba prejudicando. Se você ler comigo lá no versículo 24, aí do texto que lemos de Mateus 20, olha o que diz aí Mateus, o Evangelho de Mateus: ora, ouvindo isto, os 10, ou seja, haviam 12 seguidores de Jesus, tirando esses dois, que eram João e Tiago, os outros 10 indignaram-se contra os dois irmãos. Olha aí, a tentativa de proteção dessa mãe não deu certo. Os 10 estão agora implicando, dizendo: deixa de ser filho de mamãe, rapaz. Está todo mundo aqui seguindo Jesus e vocês querem sentar uma direita ou outra esquerda. Imagina aquela cena, parecendo crianças na escola brigando para sentar do lado da tia. Imagina, mais ou menos assim. Não, eu quero sentar, e briga, empurra e etc. Os 10 ficaram incomodados porque nessa visão de Mateus, a mãe está tomando a frente por eles. E na verdade eles podiam sim dar valor àquele momento ao lado de Jesus, mais do que pensar em ficar assentados à direita ou à esquerda. Não é o posicionamento, mas o momento que eles estão vivendo, que era igual para todos eles. E aí, aqui a gente já começa a entender uma questão teológica assim, muito interessante. Pedro, parece-me que Pedro pega esse momento e lá na frente, no Evangelho de João, lá já na despedida de Jesus, Pedro ainda está com aquilo no coração. Pedro ainda não totalmente transformado, ele já está lembrando: esse é aquele filhinho da mamãe que queria ficar bem coladinho com Jesus, e isso é uma verdade, né? Vem comigo lá no Evangelho de João, capítulo 20, você vai se lembrar desse episódio. Lá no finalzinho já do Evangelho de João, Jesus, ele vai se despedindo. No capítulo 21, Pedro ali demonstra uma conversão, uma confirmação, quando Jesus diz: Pedro, tu me amas, e aí tem a tríplice afirmação de Pedro dizendo isso. Mas lá no capítulo 20, capítulo 21, versículo 20, já no finalzinho: então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo, qual? A quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Ele está se referindo ao próprio João. Percebe que a gente está lendo o Evangelho de João, e João está contando algo sobre ele mesmo, mas não coloca dizendo: eu estava lá. Aqui João está declarando, João está contando um fato. E Pedro, na verdade, olha como ele se posiciona, versículo 21. Vendo, pois, Pedro, vendo quem? João, perguntou a Jesus: e quanto a este? Olha aí, imagina a cena. Jesus passando algumas ordens para Pedro, líder dos 12, ok? Pedro está ali na responsabilidade de reunir o grupo. E aí Jesus está dando alguns conselhos: Pedro, olha, faça assim e tal. E aí Pedro, lembrando daquele episódio: e agora? Quem vai sentar à direita e à esquerda se Jesus não vai estar mais conosco? Jesus vai ser assunto aos céus. E aí o que ele faz? Imagina a cena. Se você tivesse que perguntar sobre alguém, você já fez isso alguma vez? Apontando com os olhos, com a cabeça: e esse aí, Jesus? E esse aí? Como é que vai ser com ele? O que vai ser dele agora? Lembrando daquele episódio, queridos. Isso é o que Pedro está fazendo. Continua lendo aí. Versículo 22. Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Você viu aqui que Jesus
não deixava barato, né? Você pensa que era só paz e amor. Não, as palavras de Jesus eram duras. É como se ele dissesse: o que você tem a ver com isso? E aí no dito popular: e o Kiko? Não. Você não tem que se preocupar com João. Se Jesus declarasse: ele vai ficar vivo até que eu volte 2000 anos, ele ficaria vivo, porque Deus tem todo o poder e toda a autoridade para isso. Mas não é isso que Jesus está afirmando. Ele está dizendo: se eu quero, se eu desejar, se eu permitir que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então essa é uma palavra para cada um de nós valorizar o nosso momento. O que Jesus estava fazendo? Dizendo: Pedro, valorize o seu momento, a sua missão. Esqueça a missão do outro, não se preocupe com a vida do outro, não se preocupe com as coisas que o outro tem. Comece a ver o valor das coisas que foram confiadas a você. Quanto a ti, Pedro, segue-me. Continua seguindo, para de ter essa visão tão pequena. Pedro está aprendendo, né, irmãos? O tempo todo Pedro está aprendendo, assim como nós estamos aprendendo também. Isso é a visão de Mateus, tá? De que a mãe se aproxima de Jesus para pedir o favorecimento dos dois filhos. Na visão de Marcos, um outro evangelho contando a mesma história, um pouco diferente. Vamos lá, Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 35. Eu vou ler todos os versículos para a gente ganhar tempo. Marcos, capítulo 10, versículo 35. É a mesma história. Essa história vai aparecer só nos dois evangelhos, Mateus e Marcos. Então Mateus declarou que a mãe se aproximou e pediu pelos filhos. Marcos vai dizer que os próprios filhos pediram isso. Olha aí a diferença. Versículo 35. Então se aproximaram dele Tiago e João, vê que não é mais a mãe, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: que quereis que eu vos faça? Responderam: permite-nos que na tua glória, um pouquinho diferente do pedido da mãe, que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Como se dissesse: vocês não sabem o valor e o preço disso. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque para aqueles a quem está preparado. E aí continua a mesma história. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, acalmando a situação: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim, ou melhor, não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Você percebeu aqui que o texto é o mesmo. O Evangelho de Mateus contou de uma forma e de Marcos de outra. E independente quem realmente está pedindo, o pedido é o mesmo. Independente se Mateus tem razão, foi a mãe, ou Marcos tem razão, não era a mãe, eram os dois que estavam pedindo isso, o pedido é o mesmo. Então a gente vai se deter nesse detalhe de que o pedido é o mesmo. E aqui nós vamos encontrar uma grande diferença e uma grande semelhança. E é importante a gente fazer esse comparativo aqui. Qual é a grande diferença? Lembra que eu falei no pedido da mãe? É que ela tinha a visão judaica ainda de que o reino era neste mundo. Ela pensava desta forma. E já os filhos declaram: na tua glória, Senhor. O Senhor permite que na tua glória possamos nos assentar uma à direita ou à esquerda? A visão, a diferença está aqui.
no modo que eles pensavam sobre o rei. E aí começa a ter algumas preocupações no meu coração. Se ambos estão corretos, porque é o desejo da mãe e combina com o desejo dos filhos, há uma diferença aqui. Uma família dividida. Imagina a mãe, que não cita seu nome, é comum não citar o nome da mãe. Imagina a mãe dizendo: João, Tiago, vocês vão ver Jesus hoje? Vamos. Ah, eu vou lá também porque eu tenho que pedir um negócio. É, mãe, a gente também quer pedir um negócio. Será que combina o que vamos pedir? Ah, sim. O que seria? Vocês dois assentados ao lado dele. Puxa, mãe, a gente ia pedir isso também. Só que ela está pensando no reino físico e eles pensando no reino espiritual. A família dividida, queridos, não subsistirá. A família tem que permanecer unida na visão que Deus deu. Fique esse alerta. Não adianta, não caminharão dois juntos se não houver entre eles acordo. Esposos e esposas presentes nesse lugar, pais e mães, conduzam a sua família na presença do Senhor, unidos. Não se permitam as divisões que esse mundo proclama, dizendo tanto faz, vai um para um lado e outro para o outro. Não funciona assim. Aqui está uma grande diferença. E se nós estivéssemos avaliando esta família, que não é o caso, nós veríamos que esta família já estaria dividida, hein? Já estaria dividida. Isso não agrada a Deus. Qual é a semelhança? Já que falamos da diferença, em ambos casos, eles não perguntam quanto custaria para eles estarem assentados ao lado de Jesus, porque tem um valor, não é barato. Eu entendo que você teve o seu esforço para chegar até aqui, então a sua chegada até aqui tem o seu preço. Você abriu mão de conforto, abriu mão de alguma outra atividade, de algum outro convite, e isso então tem um valor para Deus. Lógico, para muitos, como eu, por exemplo, domingo é do Senhor, então o meu valor talvez seja menor que o teu. Você que veio correndo do seu trabalho, estava numa escala de serviço e disse: não, hoje eu vou para a casa de Deus, eu vou tomar a ceia com os meus irmãos, eu vou me esforçar. O valor talvez seja muito maior do que o valor que eu apresentei a Deus, porque há um esforço, isso tem um valor, e para Deus isso é mais importante. Percebam que nem no episódio de Mateus, a mãe, nem no episódio de Marcos, os filhos perguntaram a Jesus qual é o preço. Não perguntaram. Eles sequer perguntaram se havia possibilidade disso acontecer. Eles acreditavam tanto naquela ideia de estar ao lado de Jesus, de serem os maiorais entre os outros, num pensamento mesquinho, irmãos, sem se importar com os outros 10. Os dois irmãos estão aqui pensando só neles. Ah, não, se eu e meu irmão nos sentarmos ao lado de Jesus, que me importa os outros 10? Você acha que isso agrada a Deus? Nunca. Porque Jesus tratava os 12 de igual forma, de igual modo. Até o próprio traidor Jesus tratava muito bem. Então nós não podemos mudar isso, distorcer essa ideia de valores. É como se naquele exemplo do sommelier, daquele degustador de vinho, é como se eles bebessem o vinho e negligenciassem a taça. Mas a taça tem valor. E se a gente não tomar cuidado, a taça pode ser mais cara do que o próprio vinho. Assim como na história, eles estão estragando aqui um bom momento, porque eles estão atraindo a inveja dos outros 10. Eles estão atraindo, ou talvez semeando no coração dos 10, uma empinima, não é assim que fala? Uma empinima, uma rixazinha começando, que vai fazer com que Pedro lá no final diga: e esse aí, Jesus? O que vai ser dele? Aquele que recostava a cabeça no seu peito. Olha Pedro, não se ouve. Aquele que sentava do teu lado, já sentava do teu lado mesmo aqui na terra, que dirá no céu, hein? Eu fico imaginando Pedro todo incomodado. Queridos, a própria vida se encarrega de dar o valor, hein? Se nós não aprendermos a valorizar a nossa vida, os nossos momentos, a própria vida vai valorizar. E a gente tem que aprender com isso. Dá um pulinho em Atos dos Apóstolos, que Lucas presume ser o escritor de Atos. Ele vai relatar
em que acabou essa história. Como acabou essa história? Tiago queria sentar-se ao lado de Jesus. Jesus já está agora na glória. E Tiago? Nas mãos do rei Herodes. Atos capítulo 12. Olha o que diz aí o texto, versículo 1. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro. Lembra aquela ideia de sentar-se à direita? Se fosse literal, ele não teria sido morto desse jeito. Mas não era literal. O sentido que Cristo daria sempre era espiritual. Mas talvez, nesse entendimento, para a mãe seria agora: meu Deus, eu pedi tal coisa e aconteceu outra coisa. Que a visão dela era de reino físico. Para Jesus, isso aqui não importa muito, viu? Pelo contrário, estamos diante de um mártir da igreja. E aquele que tem a sua vida com um preço muito menor do que o momento de servir a Cristo, esse é tido agradável, como agradável aos olhos do Senhor. O teu sacrifício, queridos, para o mundo pode não ter valor nenhum, mas quando você se sacrifica pelo reino de Deus e para estar em comunhão com Jesus nesse lugar, para Deus tem um gosto maravilhoso. Louvado seja o Senhor. Deus recebe aquilo de uma forma sobrenatural. A questão que nós estamos falando aqui é que a vida foi ensinando o preço do cálice, hein? Lembra da história, né? Não adianta beber do vinho e jogar o cálice fora. O que nós precisamos é entender que há valor nas duas situações. Há o valor do vinho e há o valor do cálice. Para dizer para você que este lugar, os cultos desse lugar, o momento em que você tem com Deus tem muito valor. E o valor é incomensurável quando Deus olha e vê o teu esforço. Deus percebe que você está se esforçando. Qual é o esforço que você apresentou para Deus hoje para vir aqui e fazer parte desta mesa, tomar a ceia? Você fez algum esforço? Você lembrou que era um culto de ceia e disse: não, eu abro mão de tudo. Eu abro mão do meu filme favorito, eu abro mão da minha família que veio me visitar de longe, eu abro mão da fé, eu abro mão, porque estar com Jesus tem um valor incomensurável. Não estamos falando, queridos, de chegar aqui e o que vai acontecer em alguns instantes, simplesmente beber de um cálice. Isso não pode cair no teu coração como mais um culto. Isso não pode ser visto com você como um culto diferente. Você não pode supervalorizar algumas coisas e depreciar outras coisas, porque ambas têm o seu devido valor. Estar aqui é muito, muito, muito importante. Participar dessa comunhão tem um valor incalculável. E será que no nosso coração o ato em si tem esse valor para você e para Deus? Será que você entende isso? Será que você percebe que estar aqui participando dessa comunhão significa dizer que você não está no reino das trevas, não está entrevado numa cama de um hospital, não está sofrendo, não está com seus problemas avolumados, que de alguma forma você se esforçou e conseguiu chegar, e fazendo-se você lutador, você também é feito por Ele, mais que vencedor em Cristo Jesus, louvado seja Deus? Será que nos esquecemos disso, queridos? Que nós vamos participar sim do corpo e do sangue, e que há uma importância enorme nas nossas vidas, não podemos esquecer disso. Tanto quanto o corpo vamos repartir o sangue. Isso tem um significado, queridos, para que a gente possa participar quando se trata do cálice, já que estamos falando do exemplo do vinho, do homem na soberba, dizendo: eu sei o que é beber desse vinho, eu entendo bem sobre isso, mas a taça não tem nenhum valor. Lógico que tem. Estar aqui tem o seu devido valor. Não estamos nos importando com quantos ou quem está conosco, mas se estamos na presença de Deus, isso é mais que suficiente. Louvado seja o Senhor. Isso tem que ter um valor na tua vida.
porque daqui a pouquinho a gente vai anunciar a morte do Senhor. E fazemos isso como Ele nos ensinou, até que Ele venha. Então, enquanto Ele não voltar, nós estaremos aqui mês a mês, como a liturgia dos nossos cultos, 2 vezes por mês, estaremos aqui dizendo: Senhor, aguardamos a Tua volta, Senhor. E vai chegar um dia que nós não vamos ter tempo nem de beber do cálice. Não duvide, queridos. Do jeito que as coisas estão, você só vai ter tempo de levantar o cálice. Imagina, você não dando o devido valor, mas simplesmente saiu de casa dizendo: hoje a festa furou. Quem ia me visitar não veio, eu vou para a casa de Deus. Chegando aqui, você se depara com os irmãos se preparando para anunciar a morte do Senhor. E hoje é dia de ceia. Jesus, me perdoa, nem lembrava disso. Porque lamentavelmente no coração de alguns isso também não está tão firme. Mesmo assim, a misericórdia de Deus te alcançou e você chegou. E aí, sem você perceber, você acha que vai ser mais um culto daqueles que você vai levantar o cálice, vai beber do cálice e vai desperdiçar o cálice. Ou seja, vai desperdiçar o momento. O momento é importante. Não faz muito tempo que alguém dizia: pastor, eu consegui chegar, eu tive alguns atropelos, mas eu cheguei na hora de beber do cálice, mas o pão já tinha passado. Eu disse: o que você está valorizando? O cálice, o vinho ou a comunhão com os irmãos e com Deus? Porque o maior valor é desde o início até o fim. Não adianta valorizarmos só o vinho, ou só o cálice, ou só o momento de todos juntos levantarmos. Estar aqui, querido, já tem um grande valor na nossa vida, porque não sabemos se haverá tempo de um dia concluirmos a mensagem. Pode ser que o pastor, eu ou qualquer um dos pastores suba dizendo: hoje a mensagem será sobre... Não haverá mensagem. Jesus já voltou. Não piscar de olhos. Vai ser assim, despreocupados, sem dar o devido valor a esse momento. Vamos estar tão dispersos, tão preocupados com as coisas da vida, com os acontecimentos, com as notícias que virão, com o enredo da política, ou do esporte, ou das coisas que amamos, o resultado na vida dos filhos. A gente vai estar preocupado com tantas coisas e vamos nos esquecer o valor desse momento, que é muito mais do que simplesmente fazer parte de uma igreja. E aí eu vou, sem demorar aqui, fazer 3 considerações. Para que você faça parte dessa comunhão, você vai comer do pão e beber do cálice. Mas antes que isso aconteça, você vai pegar o seu cálice e segurar o cálice. Depois de segurar o cálice, você vai erguer o cálice. E depois de erguer o cálice, aí sim você vai beber do cálice. Cada ato desse tem um significado para a nossa vida. Você não pode pedir que alguém coloque na sua boca, porque Deus te deu 2 mãos e perfeitamente controladas. Porque você poderia estar nesse lugar, como muitas pessoas não conseguem controlar sequer o movimento dos braços. Você conhece alguém assim, com alguma doença neurológica? Você conhece alguém assim, com mal de Parkinson? Se você der um cálice para ele, ele vai derramar? Deus não deixou que você chegasse a esse ponto. Então comece a valorizar os seus braços. Comece a agradecer a Deus por você poder segurar o cálice, por você ter uma consciência pronta para pedir perdão pelos seus pecados, examinar a sua vida e dizer: obrigado, Senhor, pelo valor desta noite na minha vida, porque não sabemos quantos dias mais teremos para fazer isso. Então o primeiro ato, segurar o cálice, significa que nós precisamos segurar firmemente. O que isso significa? Antes de beber, nós temos que tomar para si. Há um propósito. Eu quero segurar o cálice. Eu quero fazer parte desta comunhão. Eu concordo com isso. Eu quero assumir um compromisso. Sabe quando há um aperto de mão de 2 pessoas fazendo um acordo? Quando você segura no cálice, é como se você estivesse fazendo um acordo com Deus, dizendo: sim, eu quero isso. Talvez eu não tenha entendido até agora, pastor, mas agora eu quero isso. E não quero só nesse dia, na próxima ceia eu quero de novo. E enquanto Jesus não
acordo de paz, de vida abundante. Imagina, queridos, você olhar para uma pessoa que poderia ter o direito de tirar a tua vida, porque Deus é o único que tem o direito de tirar a tua vida. E se Ele fosse avaliar os nossos pecados, nós não subsistiríamos, nem existiríamos mais. Mas Ele não, Ele olha para nós e diz: você quer esse acordo? Então, segura o cálice, mas segura firme. Olha o propósito: firme. Seja convicto de que você é filho e filha de Deus, criado em imagem e semelhança do Altíssimo, e nada nem ninguém vai roubar isso de você. Louvado seja o Senhor. Não é nenhuma circunstância que vai roubar esse valor, querido. Os esposos e as esposas aqui, talvez você chegue em casa e diga para aquele que ficou lá: olha, o culto foi lindo, eu tomei do cálice, e o outro diga: e aí? Para ele não tem valor, mas você sabe o valor desse momento, e a partir de hoje não tem como você dizer que isso não tem mais valor. Cuidado, não é só o conteúdo, não quebra a taça, você não sabe o valor das coisas. Segundo, depois de segurar firmemente, você vai precisar erguer o cálice. E o que significa, pastor? Quando o pastor diz: levantemos o cálice, o que significa isso? Significa partilhar a nossa vida numa afirmação positiva. Erguer o cálice significa que todos, não apenas todos, verão que eu estou positivamente afirmando o meu compromisso, mas eu também estou chamando a atenção daquele que me concedeu o dia de erguer o cálice na presença do Senhor. Estou dizendo para ele aqui: Jesus, eu não só firme, não estou apenas firmado, mas como eu tenho um compromisso contigo. Sabe, quando na nossa cultura, alguns tempos atrás, as pessoas brindavam: levante o cálice, levante a taça, tchim-tchim, bate o copo. São formas, são expressões. E aqui nós vamos fazer essa expressão de erguer o cálice, dizendo: Senhor, olha aqui, o inimigo pelejou, mas não conseguiu. Louvado seja Deus. Eles tentaram de todas as formas, mas olha onde estou, Senhor, na casa de Deus. Então isso não pode ser deixado de lado, queridos. Quando a gente chama a atenção das pessoas, a gente está dizendo: eu não me envergonho de ser um filho e uma filha de Deus. Eu não me envergonho disso, jamais me envergonhei. Farei isso mesmo que o mundo lá fora não dê menor valor para isso. Para mim, tem muito valor. Talvez se eu estivesse fazendo parte da história do homem que bebia vinho, eu não daria nenhum valor ao vinho e muito menos à taça. Primeiro porque eu não bebo vinho e não tenho o costume de colecionar taça. Mas tudo tem o seu devido valor. E eu não posso desprezar isso. Por último, depois de segurar firmemente, depois de erguer o cálice, nós vamos beber do conteúdo do cálice. E aí esse é o momento maior da igreja. É quando nós estamos trazendo para dentro de nós vida. Porque quando chegamos à igreja, depois de tanto tempo envolvido com as coisas desse mundo, querido, nós chegamos aqui sujos, imundos, enlamassados no pecado. Ouvimos palavras que não deveríamos sequer deixar entrar nos nossos ouvidos. Vemos coisas que contaminam os nossos olhos a cada dia mais. Participamos de ideologias humanas, baratas. Nem sequer avaliamos o que aquilo pode significar. Levantamos bandeira errada. Não perguntamos ao nosso Criador se aquilo agrada a Ele. Mas investimos porque damos um devido valor. E esquecemos que o maior valor de todos é estar na presença do Senhor. Imagina você levantando o cálice e dizendo: Senhor, agora que eu segurei firmemente e consegui erguer, porque o Senhor me deu saúde para isso. Já pensou em agradecer a Deus a saúde que você tem hoje? De não ter as suas mãos trêmulas, porque um dia qualquer um de nós vai ter as nossas mãos trêmulas. Olha como Deus é bom, queridos. Olha como Deus nos permitiu chegar até aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos agraciados, alegrados no Senhor. Perceba, queridos, que isso tem que ter um valor. E aí, por fim, você erguendo o cálice e dizendo: Senhor, enche-me do Teu Espírito. Como Deus vai encher se o teu coração já está cheio de podridão? Como
Como você quer ser cheio do Espírito Santo? Como você ousa pedir a Deus para te encher, se muita coisa está transbordando no teu coração? Então a primeira coisa que você tem que fazer é dizer: Senhor, esvazia-me de mim e enche-me de Ti. Louvado seja o Senhor. Esvazia-me dos meus conceitos e preconceitos. Esvazia-me das minhas ideias distorcidas. Esvazia-me da minha humanidade cada vez mais terrena, mais preocupada com as coisas desse mundo, mais envolvidos com as coisas desse mundo. Depois que a gente se esvaziar, aí você vai poder pedir a Deus para te encher. E se tem uma coisa que Deus entende muito bem, é de vinho. Muito mais do que aquele degustador de vinhos. Porque foi Ele que criou a terra que cultiva a uva que é esmagada e que se transforma em vinho, não para embebedar os homens, mas para trazer vida e vida abundante. Por isso Ele declara: eu sou a videira verdadeira. Perceba esse valor?